E o mês 6 é um mês no calendário judaico como o mês de Elul. O mês de Elul é o mês da expansão. Então, quem que precisa, nesse segundo semestre, viver um tipo de expansão, esse é o momento de você receber essa palavra e viver esse segundo semestre abençoado para a sua vida. Posso ver amém, irmãos? Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículos de número 20 e 21. Deuteronômio 33, 20 e 21. Isso. E de Gade disse: bendito aquele que faz dilatar a Gade, habita com a leoa e despedaça o braço e o alto da cabeça. E se proveu da melhor parte, porquanto ali estava escondida a porção do legislador. Por isso veio com os chefes do povo, executou a justiça do Senhor e os seus juízos para com Israel. Amém? Curva a sua cabeça em nome de Jesus. Anderson, por favor, vem aqui, quer falar um negócio com você. Vou pedir um favor. Curva a sua cabeça, irmão, nós vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos orar e declarar a tua bênção, a tua graça e o teu Espírito Santo. Pai, que o teu nome seja glorificado e que a tua graça nos alcance nesta noite. Senhor, nós estamos debaixo de uma direção, de uma convocação, de uma palavra que o Senhor nos deu para que o segundo semestre seja um semestre de expansão, de graça e de vitória. Fala, Senhor, conosco, nos dê sabedoria para que nós, nessa noite, possamos viver, ó Deus, e ter e receber o entendimento que a Tua palavra quer que nós tenhamos. Então, Pai, em nome de Jesus, guarda o nosso coração agora, livra a nossa vida de todo pensamento do mal e que o nosso coração esteja aberto para recebermos a Tua palavra. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Se a proposta de Deus para a nossa vida é que nesse segundo semestre o Senhor dá a nós a vitória, a condição de sermos diferenciados, então nós vamos falar sobre alguns pontos, né, sobre aquilo que é Elu. Então veja só, Gade era uma das tribos de Israel, e cada mês há um nome específico. Nesse mês 6, é o nome de Elu. Elu significa expansão. É um nome que está atrelado totalmente àquilo que é a condição de que Deus está fazendo coisas novas. Só para você assim entender um pouco, o mês de Elu, ele é um mês subsequente de 2 meses atrás que se passaram. E esses 2 meses representam o tempo de perdão e de purificação do povo de Israel. É o tempo onde o povo pecou, o tempo onde o povo se desviou, o tempo onde o povo se contaminou. E por causa disso, Deus estabelece essa condição para que Israel esteja completamente alinhado com propósito, valores e direções. Lá no capítulo 3 de Lamentações, versículo de número 40, diz assim: esquadrinhemos os nossos caminhos e provemo-los e voltemos para o Senhor. A primeira proposta para você ter um segundo semestre de expansão é você entender que esse Elu é um chamamento para você parar, avaliar e recalibrar
a sua condição espiritual. Lá no capítulo 3, versículo 40, que nós lemos, Deus está falando, esquadrinhe aí ele fala, esquadrinhemos os nossos caminhos. O que Deus está falando? É o momento de você avaliar o que no primeiro semestre você fez. Quando eu falo fazer, é o que você pensou e materializou. Eu aprendi em toda a caminhada, tanto exemplos comigo como fora, com pessoas, com um monte de situações assim, que muitas das vezes o diabo, ele não precisa entrar no corpo de alguém, entrar com a possessão demoníaca, a pessoa ficar... Não, o diabo muitas vezes ele vai conta gota, colocando sentimentos, pensamentos, decisões, verdades e razões. E a qualquer momento, se essa pessoa não aprender a resistir, a Bíblia fala, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele o quê? Fugirá de vós. Então a regra é, eu preciso entender o que é de Deus e o que não é de Deus. E como eu identifico isso? Medito na sua lei de dia e de noite. A Bíblia nos ensina isso, que é bem... Põe no Salmo 1 para mim. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. O que é o conselho dos ímpios? É tudo isso aqui que os digitais influencers estão fazendo, que as pessoas que criam uma narrativa, toda pessoa que se torna um digital influencer, né, seja da área do funk, e não sei o quê, há uma mentoria por detrás, espiritual, maligna e psicossocial, onde cria-se uma palavra, uma narrativa, onde desperta nas pessoas um gatilho dizendo, o que esse cara, o que essa mulher fala é uma verdade e tem tudo a ver com a minha vida, com a minha realidade. E ele começa a seguir, só dele seguir, dá um like, a pessoa é monetizada e explode. Né? Quer ver um exemplo aqui? Eu não sei se vocês concordam, mas é só um pensamento meu. Convocação da seleção brasileira. E não sei o quê, e não sei o que lá. Qual era a maior expectativa dessa convocação? Qual era? De o Neymar jogar, sim ou não? Aí, no último, tá lá e põe aquele vídeo dele lá ao lado da sua esposa, e fala o nome dele, ele chora, não sei o quê. O Neymar, ele não representa o futebol, ele representa uma marca. O que está por detrás do Neymar é uma marca. Você concorda ou não? Se o Neymar for... Porque quando ele está lá, ele está jogando. Então, presta atenção. Da mesma forma, quando você está no campo de batalha, jogando o jogo da vida espiritual, que a nossa maior luta é o quê? Irmos para o céu, nós estamos levando uma marca. Qual é a marca? Do sangue de Jesus que nos purificou de todo pecado. Então você observa, tudo que está na vida hoje, quem nunca assistiu uma novela, viu uma roupa bonita e não comprou para usar também? Quem nunca? Quem nunca viu um negócio, nossa, que legal. Quem nunca pegou um WhatsApp, um Instagram, um Facebook, uma revista de moda, a tendência agora é essa, a tendência agora... Quem nunca? Quem nunca? Então, veja, o Neymar é um produto, uma marca, e nós somos aqueles que somos marcados pelo sangue do Cordeiro. Então você precisa parar, avaliar e recalibrar a sua vida. Você precisa entender qual o verdadeiro propósito que Deus tem para você. Como é isso? Josué 18:3. Josué disse aos filhos de Israel: até quando sereis remissos em passardes para possuir a terra que o Senhor Deus, vossos pais, vos deu? Então Deus está falando, eu tenho uma terra para te dar,
Eu tenho uma condição para colocar nas tuas mãos, mas nós não podemos sermos o quê? Remissos. Nós não podemos ficar com cara de que nada esteja acontecendo. Você, quando entende isso, você analisa tudo que está ao seu redor e começa a entender o que Deus estabeleceu para você. Em não entrar nos próximos meses no mundo automático é uma regra. Você vai chegar agora, o mês de junho em diante, você não pode entrar no modo automático. Você tem que focar no resultado. Não sei se você é uma pessoa assim, que escreve os seus objetivos do ano. E você vai eliminando os objetivos alcançados, ok, e vai eliminando. E quando você vai eliminando, você vai melhorando a sua performance, você vai melhorando a sua maneira de pensar, você vai melhorando como falar, com quem falar, porque quando você melhora, você vai descobrindo caminhos, e nesses caminhos é novo cenário de pessoas que vão te conectar ao propósito central que é a vitória vitoriosa em Cristo Jesus. Então você não pode exatamente entrar no modo automático no segundo semestre. A segunda coisa que esse texto fala e que nos ensina, que Gad é um mês também de arrependimento e ajustes estratégicos. Nos estudos da palavra, é um período ligado a retornos. Como é isso? Não é apenas sentir as culpas, mas sim mudarmos as rotas. O segundo semestre que nós estamos entrando exige abandonar hábitos improdutivos, abandonarmos situações onde devemos corrigir decisões ruins e restaurar as nossas prioridades. A prioridade que você tem que ajustar não é aquela que só te faz feliz, é aquela que te dá resultado para você ser mais feliz. Principalmente o espiritual. Quem ajusta cedo, termina sempre o ano melhor. Levante sua mão comigo e diga assim, eu vou ajustar, fala. E o meu ano terminará muito melhor que começou. Quem crê nisso, em nome de Jesus? Amém? Só sabe que a saúde como é boa quando fica doente. Eu coloquei no post, pode vir. Eu coloquei no grupo dos oficiais hoje. Eu pedi para o Anderson fazer uma pesquisa. 1000 grandes igrejas só esse ano, só para essa cidade. 1000 grandes igrejas esse ano fecharam. Agora, quantos centros de adoração a entidades abriram nesse ano? Se ele puxar o dado aí, é assustador. Então, quando Cristo está em mim, o quê? Esse ano, em torno aqui, triplicou a abertura de centros onde adoram entidades. E só nesse ano, mais de 1000 igrejas fecharam no Brasil. Você acha que isso é resultado do quê? Eu vim na igreja para ouvir isso? Sim. Você veio na igreja para ouvir isso. Porque o diabo está tentando te destruir na unidade. Fazendo com que você tenha algeriza, raiva, tal, não sei o quê. Como eu falei quinta passada aqui. A pessoa que tem a voz da razão, ela só tem a razão, mas ela não tem o fruto. E quem vive uma vida de propósito não tem diálogo, tem resultado. Então quem você está ouvindo? Quem tem resultado ou quem é bom de argumento? Então nós precisamos entender o segundo semestre, guarda o que eu estou te falando, essa palavra é para você viver no individual. Essa palavra é para você colocar a tua casa em ordem espiritualmente, coloca a tua casa em ordem. Coloca a tua vida em ordem lá na sua casa. Aí eu vou arrumar uma encrenca. Vai arrumar, mas vai limpar e Deus vai te dar vitória. É mês de arrependimento.
Não é apenas sentir a culpa, é mudar a rota. É segundo semestre que exige de nós abandonar hábitos improdutivos, corrigir as rotas. É tempo de corrigirmos as rotas. Aí você fala, puxa, pessoa, eu não sei o que acontece que o fulano de tal está dando tão certo, as coisas estão coisa, porque está corrigindo a rota, sabe onde errou, não fala onde errou, finge lá que está tudo certo, mas só Deus sabe o que a pessoa fez. Aleluia. Deus viu o que você não viu, o que eu não vi, o que nós não temos visto. Essa palavra que está falando comigo e com você agora é coisa que Deus está vendo, que Deus está analisando, e Deus está falando, é tempo, em terceiro lugar, de intensificarmos a sensibilidade espiritual. Elu é um mês de expansão, mas a expansão só veio, olha, depois da cura. Se você pegar a história de Israel, você vai ver que abril e maio foi o mês de limpeza em Israel. É por isso que Deus estabeleceu Elu, é o mês do amor, é o mês da compaixão, é o mês do perdão, e você precisa entrar nesse segundo semestre limpo, diante do Senhor, limpo. Frequentemente essa ideia de intensificar essa sensibilidade espiritual está ligado naquilo que está em Eclesiastes, Cântico dos Cânticos. Põe para mim, por favor, capítulo 6, versículo 3. Um dos textos de Elu, do mês de Elu, e ligado à tribo de Gade, está ligado, Eclesiastes, não, é Cântico dos Cânticos. Cântico dos Cânticos, 6:3. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Ele apacenta entre os lírios. Então você precisa entender, a oração ela é mais consistente quando nós estamos congregados. A oração ela é mais consistente porque Deus parece que Ele se manifesta na continuidade da comunhão. Sabe aquela frase que você está cansado de falar muitas vezes? Eu estou cansado de falar, mas você não escuta. Mas quando nós estamos na igreja, nós falamos com quem escuta. Você crê nisso em nome de Jesus? Então hoje o Espírito de Deus está te dizendo, o mês 6, 7 até 12 é o mês de você aumentar o teu discernimento antes de decisões importantes na sua vida. É semestre de nós entendermos quando você toma a decisão importante com discernimento, você expande. Preparação antes de uma colheita está ligada ao mês de Elu, ao semestre que nós vamos viver. Muita gente quer e deseja mudanças sem uma preparação. Elu ensina esse princípio. O resultado público que eu e você temos, muitas das vezes, nasce de um preparo privado. O que você posta muitas das vezes, o que você alcançou, conquistou e permanece bem, é porque você se preparou no privado. Quando você vê lá um casal que está comemorando 30, 40, 50, 60, 10, 15, 20 anos, não importa, que está lá e estamos comemorando mais um ano de vida no nosso campo, porque o privado está sendo cultivado e preparado e mantido com fidelidade. Então Deus está dizendo para você, como é que você mantém a sua vida vitoriosa publicamente falando? É quando você no privado aprende a consagrar ao Senhor os teus dias, consegue consagrar ao Senhor os teus planos. Aleluia, o segundo semestre está pedindo de nós organização espiritual, planejamento em todas as áreas da nossa vida. É tempo de fortalecimento emocional, é tempo de fortalecimento emocional, é tempo de revisão de metas. Você faz, você aplica, você confia, você investe em gente que não está com você no projeto? Ninguém faz isso, e o Senhor está falando para você,
Onde não há confronto, há divisão. Deus está nos confrontando nesta noite. É tempo de revisão, é tempo de fortalecimento. Ah, bispo, por que não sei por que não está dando? Eu não sei por que não está acontecendo. Mas você sabe, Deus sabe. Então o mês de Elu, mês 6, é o mês de revisão, é o mês de pedir: Senhor, fala comigo, mostra-me, fecha as pendências para eu entrar nesse segundo semestre na bênção, no poder, na graça, e de certa maneira vitorioso, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Entrar no segundo semestre com conflitos, atrasos emocionais, desordens, tende a diminuir a sua clareza da produtividade. O que é isso? Tudo que você posterga e deixa para amanhã. Uma coisa você fala assim: não, esse final de semana eu não vou cuidar disso, segunda-feira eu vou pôr a mão sobre esse assunto. Isso é você se poupar, porque você sabe que você vai resolver na segunda-feira. Agora falando, não, é a famosa síndrome do regime. Segunda-feira eu começo, segunda-feira eu começo. E nunca começa. E o Espírito de Deus está nos levando a esse entendimento. Decisões adiadas, áreas negligenciadas, compromissos esquecidos, votos não cumpridos, promessas não cumpridas para Deus, para a família, para quem for, relacionamentos quebrados. Hoje é tempo de você entender, você pode ser uma pessoa completamente diferente, porque Elu pode ser entendido como esse tempo para você resolver. Então levante sua mão e diga assim: compromissos esquecidos, fala, áreas negligenciadas, decisões adiadas, relacionamentos quebrados, serão desfeitos da minha vida hoje, em nome de Jesus. Quem crê nisso, diga amém, em nome de Jesus, amém. Efésios 4:26, olha o que diz o texto: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então é tempo de você se limpar. O que está te fazendo mal, o que me faz mal, o que nos faz mal, abandone, porque isso não te levará para lugar algum. A outra característica do mês de Elu é transformar os próximos meses em meses de propósito. É entender que não é uma superstição, nem calendário vazio, é usar um período simbólico para criar intencionalidade. É como uma pessoa astuta que ela fica matutando até conseguir. A famosa frase: é questão de tempo, eu chego lá. Então seja assim para a sua vida espiritual, seja assim para coisas na sua vida, porque você consegue juntar, consegue, você consegue conquistar, consegue, mas se Deus não estiver nesse plano, não tem como você ser equilibrado e feliz nesse plano. Então o Senhor está dizendo, você precisa ser diferenciado nesse segundo semestre, ou seja, revisa a sua vida. Eu concluo essa palavra dizendo, você precisa revisar, e entender o que precisa ser alterado, você precisa ajustar, você precisa se aproximar, você precisa se preparar, você precisa resolver e você precisa avançar. Repita comigo: revisar, ajustar, aproximar-se, preparar, resolver e avançar. Em nome de Jesus, amém? Ah, mas como é que eu vou saber nisso? Todos os dias, antes de deitar, ore. Ao levantar, ore e entrega a Deus a noite e o dia. E aquilo que o Senhor te incomodar, você vai pôr a mão para resolver. Quem crê nisso, em nome de Jesus, amém? Aleluia, eu declaro essa palavra de Deus sobre a sua vida. E eu declaro que o Senhor te fará mais do que vencedor, porque é um tempo de ajuste. E quando eu falo isso, você tem que entender que a inércia da terra não vai te vencer. Ah, é aqui assim mesmo. Ah, fazer o quê? Não. Lá pode ser assim mesmo, mas você não é assim. Eu declaro sobre a tua vida, não seja remisso. Não seja uma pessoa que vê as coisas e deixa para lá. Não se acostume. Não entenda que isso é normal. Não, Deus nos fez perfeito. Seja belicoso. Então, primeiro, para de ser remisso. Para de ficar olhando as coisas e não pôr a mão para resolver. Segunda coisa, seja belicoso no espírito.
Você tem que ser uma pessoa que aonde tem que estar com a tua espada espiritual forjada. Deus, irmãos, tem para nós o segundo semestre poderoso. Você crê nisso em nome de Jesus? Então forja, como diz lá Joel 3:10, forjai a espadas das vossas relhas de arado e lanças, das vossas podadeiras. Diga ao fraco, eu sou forte. Aleluia. Efésios também diz, 6:12, me fala a memória, que a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas é contra principados, príncipe das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Amém? Quem crê nisso em nome de Jesus? Amém? Oh, glórias a Deus, glórias a Deus. E eu quero declarar sobre a tua vida esta palavra, e declarar que você vai voltar ao sentimento do envio. O que é o sentimento do envio? É você entender, eu não dou um passo na minha vida se a palavra de Deus não falar para eu dar um passo. Aleluia. As pessoas consultam entidades e elas falam, você precisa tomar cuidado nisso, você precisa tomar cuidado com aquilo, você precisa fazer isso, você precisa entregar tal coisa, você precisa tomar banho disso, e as pessoas vão lá, pagam alto preço e fazem o que precisam. Eu quero dizer, irmãos, eu nunca descobri que tinha tantas pessoas que serviam a coisas das trevas, como agora, depois que chegou uma pessoa lá, dizendo que é aquilo, e um monte de gente reunindo com ele lá, e indo para as cachoeiras entregar as suas demandas. Eu quero falar uma coisa para a tua vida, aleluia, vai acabar isso aqui na igreja. O que vai acabar? Vai chegar o lugar, olha, eu estou indo num lugar tão bom, vamos comigo lá que eu vou te levar, porque nós vamos ganhar na autoridade do Espírito Santo as coisas, em nome de Jesus. Posso ouvir amém? Aleluia. Você vai voltar ao sentimento do envio. Você vai ser enviado hoje para a tua casa, para você colocar a tua vida em ordem na tua casa. Você vai ser enviado para a tua casa para ser colocado em ordem a vida espiritual da tua casa, no teu trabalho, em todas as áreas da tua vida. Não é ser lá o general, não é ser a general, não, estou falando debaixo de uma palavra. Isso está me incomodando. Eu vou orar e você não vai ficar degladiando, você não vai ficar brigando, não. Você vai ganhar no testemunho, você vai ganhar na prática, e as coisas vão comer. Olha, depois que você começou a fazer isso, não é que melhorou mesmo? Então é isso, é na prática, é no envio. E eu estou te enviando hoje para o segundo semestre, em nome de Jesus Cristo, que vai mudar a tua casa, vai mudar a tua vida, e o Senhor vai te dar vitória em nome de Jesus. E agindo desta maneira, você vai expandindo a autoridade de Jesus Cristo. Como diz lá em Deuteronômio 33:20. O texto de Gade disse, bendito aquele que faz diletar a Gade, habita como a leoa, despedaça o braço e o alto da cabeça. Levante sua mão e diga assim, em nome de Jesus, esse segundo semestre é um semestre de grandes realizações de Deus na minha vida, amém? Diga assim, a palavra me dá, fala, a melhor parte, a palavra me dá a porção de chefe, respeito e temor dos meus adversários. A palavra me dá a autoridade que Deus executará a justiça dele sobre os ímpios que se levantam contra a minha vida, em nome de Jesus. Posso ouvir amém? Diga amém. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Revisar, ajustar, aproximar-se, preparar, resolver e avançar. Existem coisas que Deus vai começar a nos incomodar. Existem coisas que Deus vai começar a trazer na sua vida. Eu estou falando de âmbito pessoal, não estou falando de âmbito coletivo. Estou falando com você mesmo. O Senhor está dizendo para nós que Ele não perde batalha, mas Ele precisa de pessoas para estarem dentro de um propósito. Os próximos meses serão meses de grandes propósitos na sua vida. E isso vai te servir de leitura para todas as áreas na sua vida,
em todas as áreas, você vai ter uma expansão. E você vai entender que aquilo que te roubava, existem coisas que você não adianta pôr a mão, é Deus que vai pôr a mão. É Deus que vai pôr a mão. Porque aí já está numa alçada de descontrole espiritual e Deus vai controlar. E Deus vai pôr as mãos e vai ajustar. Agora, saiba de uma coisa. Nada vai impedir a promessa de Deus se cumprir na tua vida, se você estiver no centro do propósito e da vontade dele. Eu posso dizer para você que eu não estou vivendo os melhores dias da minha vida, como nenhum de nós, possivelmente. Mas nós estamos vivendo os tempos das maiores misericórdias de Deus sobre nós. Se a mão de Deus não tivesse sobre nós, como que nós estaríamos agora? Se Deus não estivesse nos cuidando, como estaria a nossa casa? Quem é casado, o seu casamento. Quem trabalha, como estaria o seu trabalho? Há um plano maligno para o Brasil de deixar todo mundo pobre. E não é questão partidária, não. Não estou falando de política, não, viu? Isso aí eu não entro na área. Isso aí não é. Político deixa para os políticos. Eu estou falando de um espírito maligno. Para as pessoas serem convergidas a aceitar a marca do anticristo e viverem de migalhas. Só que a Bíblia fala que na tua casa não haverá encantamento. Na tua casa não haverá maldição. E o espírito do anticristo não entrará. Posso ouvir amém em nome de Jesus? O Senhor nos proverá todas as coisas, porque a palavra vai se cumprir. E vós vereis a diferença dos que servem e dos que não servem ao Senhor. E está na hora de você começar a assumir esse papel. Qual papel? De um cristão que realmente está proposto, está disposto, melhor dizendo, a ser diferenciado por causa da palavra de Deus na sua vida. Senhor, eu quero orar para a vida do teu povo. Eu quero declarar a tua bênção. Levante as suas duas mãos para o alto. Eu falei que eu ia liberar a palavra do Senhor para a tua vida. Levante a sua mão e eu declaro, em nome de Jesus, um segundo semestre como você nunca teve na sua vida. Eu declaro sobre a tua casa um nível de restauração como você nunca teve, e Deus vai te dar novos acessos para você dentro da sua própria casa, acessos que você não imaginaria que poderia viver. O Espírito de Deus está falando ao meu coração nesta hora. Diga ao meu povo que eu vou começar a tirar as escamas dos pensamentos. Diga ao meu povo que eu vou os levar para patamares espiritual, emocional, mental, como eles nunca viveram na vida deles. Diga ao povo, Deus está falando, diga ao povo que chegou um tempo de uma cura sobre a tua vida. Aleluia, eu declaro a bênção de Manassés sobre você. Eu declaro a bênção de Manassés sobre a sua vida. Eu declaro a bênção de Manassés sobre o seu casamento ao casado. Eu declaro a bênção de Manassés sobre a tua vida que não é casado. Eu declaro a bênção de Manassés que é a cura de todas as áreas, a cura de todas as áreas emocionais, a cura, aleluia, espiritual, a cura das decepções, a cura da tristeza. Você vai ser curado da tristeza. O Senhor está te levantando nesta hora e está dizendo: tu és o filho amado a quem me comprazo. Eu te escolhi desde o ventre da sua mãe e eu estou tirando os traumas, eu estou tirando a pequenez, aleluia. Oh, aleluia, ele está dizendo, não é a respeito da onde eu te tirei, não é da onde você nasceu, eu estou dizendo é aonde eu quero te colocar, aleluia. Olha, você só precisava nascer para eu te trazer para o centro do meu propósito. E o Senhor está falando, estou tirando hoje todo o complexo da tua vida, estou tirando hoje da tua vida toda a síndrome de rejeição, eu estou tirando da tua vida, aleluia, tudo aquilo que te deixa negativo, tudo aquilo que te deixa muitas vezes entristecido. Eu estou dizendo, não é questão da cultura, não
é questão do estudo, é questão do meu propósito para você. É questão de coisas poderosas para a tua vida. Os meus melhores, que a minha palavra declara, não tiveram, a maioria deles não tiveram oportunidades de novas culturas, de novos estudos, mas eles tiveram a oportunidade de aceitar o meu propósito. E eu fiz dele grandes homens, grandes mulheres, grandes jovens. E o Senhor está falando: o meu evangelho é capaz de mudar tudo na tua vida, inclusive os teus sentimentos. O meu evangelho é capaz, a minha palavra, diz o Senhor, ela é capaz de mudar tudo aquilo que você nunca imaginou que poderia mudar. A minha palavra é capaz de te colocar onde você nunca entrou, de levar onde você nunca foi, de sonhar o que você nunca sonhou, e de ter acesso que você jamais poderia imaginar. Oh, aleluia, aleluia. Se os filhos das trevas são elevados a lugares que eles não poderiam imaginar, o que eu tenho para você está além disso tudo. O que eu tenho para você está além, está além. Oh, aleluia, o que eu tenho para você é uma validação do céu. Aleluia, o que os filhos das trevas têm é o poder de um dinheiro, mas o que eu estou te dando nesta noite é o poder dos céus, que ninguém pode impedir de abrir as portas da tua vida. Oh, aleluia, eu libero a palavra de Elu, eu libero a palavra da expansão, eu libero o poder que essa palavra tem para liberar, Senhor, o segundo semestre que começa amanhã. Eu declaro o mês de junho poderoso, o mês 6, 7 ao 12, meses poderosos de reversão financeira. Eu libero contratos, vendas, eu libero novos contatos. Eu declaro: saia do meio do povo agora. Todo espírito negativo, saia do meio do povo agora. Toda perspectiva errada, negativa, humana, eu declaro a vitória do Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Libera essa palavra sobre a tua vida, em nome de Jesus. Intercessão pode voltar. Deus abençoe. Amém, queridos? Preste atenção à direção que Deus está nos dando. Você vai fazer um ato profético todos os meses. Bonita imagem. Todos os meses na sua vida, para a sua família. Amém? Diz lá, acho que foi Jó, que ele deu uma oferta para os seus filhos, ele deu uma oferta para os seus filhos. Guarda o que eu vou te falar, irmãos. Se você descobrir o poder que a oferta tem, você não questionaria muitas coisas que de repente está na sua mente. Se você tem alguma dúvida sobre isso, me procura. Se você tem uma dúvida comigo sobre a minha vida, me pergunta. Não tenho problema nenhum de responder, porque a gente não tem nada para esconder. Se você tem alguma dúvida sobre alguém, senta e conversa. Mas aprenda uma coisa: o poder da oferta. Olha lá, sucedia, pois, que, decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o sacrificava e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração? Assim Jó fazia continuamente. A oferta que Jó dava repreendia muitos males dentro da sua casa. Que, no entanto, você viu o presságio que ele passou e os dias como ele terminou. Deus deu a Jó aquilo que era o mais excelente, porque Jó entendia o poder da oferta. Então, você vai dar, você é casado ou casada, você vai dar uma oferta pela sua família todos os meses. Qual é o valor? É você que vai estabelecer. Você sabe o valor que tem a sua família. Você vai fazer um propósito, e todos os meses, estou dando a direção que Deus falou, todos os meses você vai colocar objetivos espirituais, financeiros, para que tudo aconteça. Quando você começar a dar destino espiritual para a sua família, você vai ver onde você vai chegar. Vai ser algo poderoso que Deus está estabelecendo para você. Então aprenda, consagra hoje uma oferta. Você vai pegar esse envelope que está na sua cadeira. E o próximo mês que nós estamos entrando, próximo domingo, é Santa Ceia do Senhor. Você vai trazer os seus pedidos de oração. Você não precisa colocar o teu nome, tá? Você vai colocar naquela caixinha que a gente tem aqui, ali, dos pedidos de oração. Você coloca lá: olha, eu quero que faz isso, minha família, eu preciso. E a intercessão vai estar orando por você.
E você vai dar uma oferta pela sua família todos os meses. E eu declaro, irmãos, eu estou amadurecendo essa ideia de nós entrarmos por essa dimensão do voto de Manassés, o voto que vai curar, o voto de Efraim. Eu estou amadurecendo essa ideia para a gente entrar com coerência e falarmos, para ninguém ficar falando aí que é como mais uma dessas igrejas. Não, nós sabemos o poder de um voto, nós sabemos o poder de um propósito, nós sabemos o poder de uma oferta especial. E é por isso que nós estamos falando ao teu coração. Amém? Então, pegue esse envelope na sua cadeira. Então, não esqueça. Aprenda todos os meses a entregar uma oferta. Você quer que o teu filho seja mais sadio, que a tua esposa arrume emprego, teu marido melhore de trabalho. Você vai sempre pensar e vai trazer sua oferta. E você vai ver o que vai acontecer. Amém? Levante seu envelope ao alto. Em nome de Deus, Senhor, nós oramos pelo dízimo e oferta. Pai, pedimos a tua graça, a tua bênção, Senhor, que caia sobre a vida dos teus filhos, que o teu nome seja glorificado, Pai, que o teu nome seja estabelecido na vida dos teus amados. O Senhor falou que vai ajustar, que o Senhor vai, aleluia, alinhar, que o Senhor vai, ó Deus, restaurar, e todas as coisas nós cremos, porque vem da tua parte, Senhor. Então eu oro, eu abençoo a oferta. Eu abençoo a oferta, o dízimo, a oferta especial e a oferta do propósito que cada um irá fazer. Eu consagro a Ti, eu declaro a Tua graça, a Tua bênção e a Tua vitória, em nome do Senhor Jesus. Posso ouvir amém? Diga amém. Glórias a Deus, aplauda ao Senhor, entrega a sua oferta, em nome de Jesus, amém? Está aqui o gasofilar, você pode sair se tiver oferta orgânica. Lá fora nós temos a cantina, você pode participar. Que você tenha um final de noite abençoado. Amém, irmãos? Eu quero agradecer os irmãos que tiram alguns minutos do seu dia, da semana, para orar pela minha mãe, a pastora Tereza. Graças a Deus ela está melhorando, amém? Está na idade, 85 anos, idosa, fica carente, fica toda emotiva. Os médicos, se você ler sobre isso, você vai ver. É uma outra fase que eles estão vivendo. Fases de lembranças, fases de muita coisa. Você vai chegar nessa fase também, viu? Vai usar dentadura, as pernas vão doer, você vai ficar em pé, vai dar suadeira, você vai ficar ranzinho, você vai briguento. Você é briguento? Imagina você velho. Então é assim. E eu louvo a Deus, ela está lá com a minha irmã está cuidando dela lá, que ela trabalha home office, que pode cuidar melhor. Ela pegou uma pneumonia, e pela idade dela é muito arriscado, é muito perigoso, mas graças a Deus já diminuiu, ela está ainda com um pouco de falta de ar, mas logo logo ela está aí dando risada com a gente, amém, irmão? É mais conhecida como a risada e a implicação, né? Amém. Que Deus abençoe, dona Tereza. Deus te abençoe, viu? Eu sei que você está assistindo aí. Levante sua mão e diga aí. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deus é fiel. Que a graça e o amor de Jesus, a consolação do Santo Espírito do Senhor, esteja sobre a tua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que nunca falte paz, alegria e vitória. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Quer falar? Ó, irmãos, tá bom o negócio. Vou até comer bolo de maçã e esfirra. Top, hein? Tchau. Vai com Deus.